Amém. Vamos ficar de pé para a gente poder orar, para iniciar nossa aula em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, estamos aqui, Senhor, porque queremos, Pai, aprender mais de Ti, ó Deus. E oro, Senhor, para que a Tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre cada um de nós, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha falar, Senhor, através da minha vida, Senhor, venha nos ensinar, Pai. Que cada um que está aqui, Senhor, que venha também, Senhor, contribuir, Senhor, contando suas experiências, ó Pai, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, Senhor, que é viva, Pai, e eficaz, e tem, Senhor, o poder de transformar, Senhor. Então, Pai, toma esta aula, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, ó Deus. Encha-nos de Ti, Pai, que possamos ser instrumentos aqui, Senhor, neste lugar, ó Deus, para que possamos ficar cheios de Ti, Senhor, da Tua palavra, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, ó Deus, cada um que estará na transmissão, ó Deus, que a Tua boa mão, Senhor, alcance, Senhor, e traga, Senhor, o entendimento necessário de tudo aquilo que o Senhor quer passar, Senhor, para cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, eu consagro a Ti essa ministração dessa aula, Pai, e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos aqui nesse domingo chuvoso para aprender mais do Senhor. Hoje é a nossa 11ª lição. Já agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre esta mulher, né? Que o título diz assim, né? Desta lição: A mulher cananeia, uma mulher que lutou pela sua bênção familiar. Aqui nos fundamentos, no versículo vai dizer assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela fala, né? Ela grita, ela clama. E aí, clamar é um grito de socorro, né? É um grito que vem da alma, né? E ela gritava porque algo estava fora de controle. Algo não estava sobre o seu domínio. Era uma situação que ela não poderia resolver. E muitas vezes nós não vigiamos e quando nos damos conta, o mal já se instalou sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos. Porque é assim, qualquer brecha que a gente dá, ele vai e entra. E aí, se a gente não tiver vigilante, ele se instala. E aí, o que fazer? E aí, a gente tem que lutar pelos nossos, mesmo que ninguém mais acredite, né? Às vezes está no vício, às vezes está curtindo os prazeres desse mundo, às vezes não quer se posicionar, já até conhece a palavra. Mas aí é o nosso dever, é o nosso. A gente tem que lutar pelos nossos, independente da situação, porque os fatores são adversos, muitas coisas acontecem. E aí, para mim, não tem como falar desta mulher sem falar do mundo espiritual. Não tem. Pelo que ela estava passando, não tem como falar dela sem falar do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que a gente pode imaginar. Ele é mais firme do que esse solo aqui que nós pisamos. Ele existe. E não é brincadeira. E a gente não pode brincar com este mundo. A gente tem que se fortalecer na palavra. A gente tem que buscar a santificação para a gente poder lutar contra esse mundo espiritual, que é muito forte,
muito forte. E aí que leva ela a clamar. E aí ela vai e clama, porque a sua alma já não aguentava mais de tanto sofrimento. E tem algumas lições, né, que a gente aprende com a mulher cananeia, que ela vem e que ela nos ensina. E a primeira dela é essa, que nós devemos lutar contra a oposição maligna, porque é real, existe, é de verdade, não é brincadeira. Nós fomos em um culto, eu e as meninas, e lá tinha uma pregadora que ela vinha eu acho que era do candomblé. E ela foi assim, mas muito usada por Deus, né? Uma palavra assim tremenda, com uma autoridade. E aí, no carro, eu falei para Kércia, nossa, como que ela foi usada, né? Foi muito usada. E assim, o Senhor resgatou ela das trevas para usar ela, para engrandecer o nome dele. E aí a Kércia virou para mim e falou assim, Patrícia, eu fui criada dentro da igreja. E muitas vezes, para nós, fomos criados dentro da igreja, a gente não conhece o mundo espiritual de verdade. Porque quem está lá fazendo as obras, quem está lá mexendo com os espíritos, conhece, sabe o poder, sabe do que o espírito imundo é capaz de fazer, porque ele vem ali, ele se apresenta, ele entra nas pessoas e ele faz, e ele acontece, se manifesta. E aí ela falou, eu fui criada na igreja e eu não tenho essa experiência. E ela não. Ela estava lá vivendo tudo isso que o mundo espiritual da parte maligna apresenta. Então, assim, ela sabe que o mundo espiritual é real. E, às vezes, a gente está dentro da igreja, trabalhando na igreja, fazendo parte de vários ministérios, mas nós não temos experiências com Deus. Nós não conhecemos a realidade do mundo espiritual. E aí, quando ela falou isso, eu falei, é muito verdade. Isso é muito verdade, porque lá ela está mexendo com o mundo espiritual. Ela está vendo tudo o que acontece, demônios se manifestando, obras que as pessoas fazem contra outras pessoas. Então, assim, eles vivem o mundo espiritual. E, às vezes, nós não vivemos. E, às vezes, estamos dentro da igreja, não temos nem experiências com Deus, né? Do lado bom, que dirá do lado maligno. Então, assim, o mundo espiritual, ele é muito real. Muito real. Quer falar, irmã? Bom dia, irmãos, a paz. Não, é só para reforçar mesmo o que você está falando, né? Super importante. E se alguém na igreja diz assim, nunca vivi isso, existe até uma debilidade, uma fragilidade da base. Porque quando nós chegamos, né, rasos, sem saber quase nada, a nossa base é aqui, dentro da igreja. Não só ouvindo os cultos, muitas vezes eu falo isso no nosso grupo, né, às vezes. Não é só ouvir, não é só discutir, mas o que aquela palavra verdadeiramente falou comigo. Então, a gente percebe também que tem muitos lugares que parece que tem medo de falar do mundo espiritual. Não se fala nem de Apocalipse e nem de mundo espiritual. E o mundo espiritual é real. E assim, e se lá nas religiões de raízes africanas, muitas vezes eles evocam essas entidades, né, que é como eles chamam, a gente aqui, a gente tinha que estar familiarizado com o mundo espiritual que o Senhor nos deu, porque Jesus falou, eu vou deixar o Espírito Santo. E as pessoas parecem que não conseguem absorver isso aí. E é uma infelicidade, porque chega numa hora dessas, as pessoas têm medo. Quanta gente já falou, ai, não, é espírita. A gente não tem que ter medo da pessoa. E a gente tem que estar firme o suficiente para saber ter autoridade sobre o espírito imundo, porque foi isso que Deus nos deu, foi isso que Jesus
nos deu autoridade. E se a gente não faz, duas situações. Ou a gente está vivendo num lugar que é raso também, que tem medo de falar do mundo espiritual, que ele está aqui, olha. Engana-se quem achar que estou dentro das quatro paredes da igreja, só tem anjinho do meu lado, vamos falar assim. Porque o inimigo, ele ataca, seja lá onde for. E não é para a gente ficar com medo, é para a gente conhecer, se apossar do que Jesus nos deu para podermos combater de pé e não com medinho. E aí, você vê uma pessoa que você sabe que é espírito, você faz até assim, né? Ui, não quero não. A gente tem que ter medo de ninguém. Se a gente crê verdadeiramente que aqui dentro habita o Espírito Santo, quem é maior que Deus? Nada e nem ninguém. Né? E aí, quando a Kézia falou isso, eu falei, é muito real. Porque a pessoa que é criada na igreja, às vezes já vem uma família abençoada que não passa por problemas, não entende. Não conhece esse lado. Não conhece esse mundo. E aí, assim como essa pregadora, essa mãe também conhecia o mundo espiritual, né? O lado maligno desse mundo espiritual. Aí eu lembro da passagem, né, de Eliseu, que aí ele fala para o rei de Israel, né, onde está o acampamento da Síria, e aí eles tentam pegar, né, o profeta, e aí eles cercam onde o profeta estava. E aí é cercado, e aí logo de manhã o moço dele levanta, né, e aí ele olha e vê aquela quantidade enorme, né, de carros, de cavalos, aquele exército assim já montado para pegar Eliseu. Só que a Bíblia relata antes que o rei da Síria, quando vai cercar a nação de Israel, ele monta acampamentos. Pensa nisso. Ele quer atacar Israel. Aí ele monta acampamentos para fazer os ataques. Só que aí o profeta fala onde está o acampamento deles. E aí eles querem pegar o profeta. Só que aí para pegar o profeta, ele manda um exército inteiro. Olha só, ele estava com mais medo do profeta do que toda a nação de Israel. Olha o poder da pessoa que ora. Ele não pode. Se ele escuta o que eu falo no meu quarto, na minha cama quando eu estou dormindo, o que eu falo com os meus conselheiros, não pode, ele é muito poderoso. Então ele manda um exército para cercar apenas Eliseu. E aí o moço acorda de manhã e vê todo aquele exército montado e fala, Senhor, o que faremos? O que faremos? E aí, olha só que interessante. Aí ele vai, está lá todo o exército. A Bíblia relata que ele pede para o Senhor ferir aquele exército todo de cegueira. Só que antes, ele fala assim, Senhor, abre os olhos deste para que veja que mais são o que estão conosco. Olha que interessante. Primeiro, ele quer abrir os olhos dele para que ele veja. Olha a importância da gente trazer à consciência o poder que Deus tem para quem está ao nosso lado. Ele não pediu para o Senhor ferir o exército de cegueira. Ele, não, Senhor, abre os olhos deste para que veja. É muito importante a gente fazer com quem está ao nosso lado, caminhando com a gente, entender o poder do nosso Deus. O nosso Deus é muito poderoso. O exército que ele faz, o exército celestial que ele tem, é muito maior, é muito poderoso. Tem que pedir, Senhor, envie os teus anjos para acampar ao meu redor, para me proteger, para guardar a minha casa. E aí ele vai e pede, Senhor, abre os olhos para que ele veja, para que ele entenda que nós estamos guardados por ti. O Senhor é fiel para nos guardar. E aí ele vai lá, abre e o moço vê aquela quantidade enorme de exército celestial que está ali guerreando a favor deles. E aí depois ele pede para o Senhor ferir
o exército de cegueira. Então, assim, é muito importante fazer com quem está ao nosso lado que conheça o nosso Deus, o poder do nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele é capaz de realizar, de transformar nas nossas vidas. E a gente deve resistir às investidas do nosso maior opositor, né? Assim como a Bíblia nos ensina. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente não deve dar brechas. O diabo não vai respeitar o nosso tempo de igreja. O diabo não vai respeitar a nossa vestimenta, anel de teologia, cargo de pastor. O diabo não vai respeitar. Ele conhece a palavra muito mais do que a gente. Ele não vai respeitar. A gente tem que resistir a ele. A gente tem que resistir, ficar firme, porque ele está aqui do nosso lado. Está tentando. A brecha que ele encontrar, ele vai se aproveitar e vai se apostar. E pode ser pequenas brechas, mentiras, às vezes até coisas lícitas, mas que para a gente não convém, porque pode fazer com que o outro caia. E aí, o que a gente fala, ele escuta. E aí ele pega para oferecer para a gente o que o nosso coração já verbalizou e ele escutou. E aí ele vai e ele ataca. E se a gente der brecha, ele vem e faz arruaça. E aí a gente tem que lutar pelos nossos, né? Como essa mãe fez. E às vezes, quem está ao nosso lado não tem força. Às vezes, nem para orar. Muitas vezes, tem pessoas do nosso lado que está sem força, já está cansado. E aí, não sabe descansar no Senhor. E aí, fica acelerado e não faz o que tem que fazer. E aí, se perde. E aí, é o nosso papel orar por quem está precisando de ajuda, né? E que a gente possa desatar as armas, né, do inferno através da oração, né? Que ela é a nossa maior arma. É a maior arma que nós temos, é a oração. Aí, aqui na introdução, vai dizer assim: o encontro de Jesus com esta mulher nos traz preciosas lições de fé, coragem, humildade e ousadia. E aí, quando eu li isso aqui, eu lembrei logo do testemunho da Marcele. Porque para fazer aquilo que ela fez num congresso com muitas pessoas, ela teve que ter fé, ela teve que ter coragem, ela teve que ter humildade e teve que ter ousadia. Não tem como. Não tem como. E, às vezes, é difícil você fazer o que ela fez. Porque, não sei se vocês estavam aqui quando ela contou, que ela estava numa conferência e aí ela não tinha dinheiro para participar da segunda parte? Da segunda parte da conferência. Quer contar? Passa aí para a irmã contar. Bom dia, paz. Eu fui por um curso, e aí cheguei no curso e tinha uma mentoria, né? E eu não tinha dinheiro para pagar a mentoria. E aí eu fui lá falar com o pessoal que estava no caixa, né? Para fazer inscrição para a mentoria. E aí eu cheguei para as meninas que estavam lá negociando, e falei assim, olha, eu quero fazer mentoria, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, mas como assim? Eu falei assim, não tenho dinheiro para dar entrada. Então, eu tenho uma parte, a outra parte a gente pode parcelar, pode diluir. Ela falou assim, não funciona assim. Aí eu falei, tá, mas com quem que eu falo? Ela falou assim, você tem que falar com o chefão, que é aquela pessoa que está lá em cima do palco. E aí eu fui lá falar com ele, né, para tentar negociar. Não queria que ele me desse, eu queria que ele facilitasse a entrada. Só que ele não fez. E aí eu sentei no banco, né, chateada, né, que eu falei assim, putz, agora eu vou ter que fazer sem isso, né? Eu falei assim, Senhor, mas está na tua mão. E aí, quando eu sentei, que eu virei para falar com o pessoal que eu tinha conhecido, veio um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Ele falou assim, eu vou pagar para você. Eu falei, você vai o quê? Aí ele falou assim, eu vou pagar. Eu falei, mas por que você vai fazer isso? Aí ele, eu vou pagar porque eu posso. Eu falei, então tá bom. Deus é lindo.
Foi, não, mas só Deus que faz isso. José não alcançou favor das pessoas? Não era Deus fazendo? Esté. Então, sim, é um mundo espiritual. E o que eu tenho aprendido, né? Porque nós, seres humanos, a grande maioria de nós, a gente precisa de dinheiro, né? Para pagar os boletos, pagar as contas, para viver. Né? A gente trabalha para comer, né? A grande motivação são as necessidades básicas, que é comida. E aí, depois que a gente ganha o suficiente para comida, vai subindo um degrauzinho. Aí vai subindo outro degrauzinho. Né? O que eu tenho aprendido, né? E na prática, o que é bem desafiador, pelo menos para mim, é que o mundo espiritual, ele funciona completamente diferente do real. Antes de acontecer aqui no real, já aconteceu no espiritual. E eu não sabia. Eu estava no seminário ontem de batalha espiritual, né? Aqui é reflexo do mundo espiritual, né? E aí eu de novo fui reclamar para Deus essa semana, né? Aí eu falei assim, Senhor, a Bíblia diz que tu é pai, e o pai não envergonha o filho. Então, não me envergonha. Eu preciso de dinheiro para pagar isso. E fui lá falar com Deus, né? Reclamar com Deus, né? Não sei como que ele me ouve, né? Mas pai tem que ouvir, né? Não tem para onde fugir. E aí, fui abrir a minha conta lá. Cara, não caiu um dinheiro lá do FGTS. Eu nem sabia que tinha dinheiro no FGTS. Então, assim, gente, Deus ele me prova o tempo todo que com Ele não tem ausência. Não existe ausência, porque Ele é o eu sou. E o eu sou significa que ele é o suficiente para tudo que a gente precisa. É cura. Se for da vontade dele, você vai ser curado. Ah, é dinheiro. Se for da vontade dele, você vai receber. Porque o que eu tenho aprendido, o que impede a gente de chegar a um nível mais profundo com Deus e ele liberar tudo que ele tem para a gente, é o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Por que a maioria das pessoas, dos seres humanos mesmo, não é abençoado em dinheiro? Porque essa pessoa vai se perder, ela vai se corromper. Então, muitas vezes, Deus não permite, né, que ele ganhe mais por conta do coração. Quantas pessoas pediram emprego e Deus deu emprego e se afastou de Deus? Quantas pessoas pediram um casamento abençoado e Deus deu, e esse casamento ele afastou de Deus? Né? A bênção se transformou em maldição. E aí, ontem, uma coisa que eu aprendi, que eu faço pouco, mas a partir de ontem, dos aprendizados, eu vou fazer mais, é a gente declarar. A declarar, por exemplo, a porta da nossa casa, a gente falar, Senhor, passa o seu sangue aqui, eu repreendo na autoridade do teu nome, que todo espírito ruim não passe daqui, que fique nesse lugar, e a gente começar a falar na nossa casa, Senhor, tu é bem-vindo na sala, tu és bem-vindo na cozinha, tu é bem-vindo no banheiro, vai passeando, a gente convidar. Porque ele falou assim, o pastor Osvaldo estava falando, Osvaldo Lobo, o nome dele. Ele estava falando assim, a nossa palavra tem um impacto absurdo no mundo espiritual. E a gente usa muito pouco. Então, a gente precisa declarar que é o sangue de Jesus. A gente tem acesso. Eu falei assim, quase não faço isso, eu vou fazer mais. Né? Declarar lá o sangue de Jesus nos portais da minha casa, banheiro. Né? Ontem eu já comecei a falar. Né? E aí, o que aconteceu ontem? Cheguei em casa passando mal, do nada, me deu uma dor de cabeça absurda. Aí eu falei assim, mãe, é espiritual. Falei, ora por mim. Minha mãe orou, passou. Por quê? Porque eu já saí de lá declarando. E eu falo para o diabo, eu falei assim, se tu não sai da minha frente agora, eu te atropelo. Então, tu corre. Porque se tiver, vai atropelar. Mas isso tudo, né, quando a gente fala de mundo espiritual, tem consequências aqui no real. É por isso que a gente tem que se preparar. E os apóstolos se preparavam o tempo todo. Como? Jejum e oração. É o segredo. Amém, verdade. E aqui fala da fé dela e da coragem e da humildade, né? E aí, às vezes, para ver o milagre, tem que ter exposição. Tem que ter exposição. E aí eu lembro da história de Naamã. Naamã, comandante do exército, uma pessoa importante, só que ele tinha o quê? Lepra. Era um homem leproso. Todo poderoso, porém leproso. E aí, a menina, né? Que essa menina também aprendo muito com ela, mas aí é outra história maravilhosa. Ela fala que se ele conhecesse o profeta que estava em Samaria, ele seria curado da lepra. E aí o rei deixa ele ir até lá e envia uma carta. Só que aí quando ele chega lá, o profeta nem recebe ele. E aí ele todo, né, pomposo, talvez orgulhoso, fica indignado. E aí ele fica irado e aí ele
volta. Mas aí quem estava com ele fala, mas meu senhor, se pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? O que te custa entrar na água? Ele fala, não, onde eu moro tem águas mais limpas do que essa. Mas aí ele vai e entra. E aí eu imagino a cena, ele se despindo, tirando toda aquela roupagem, aquela armadura e expondo a lepra que estava no corpo dele. Olha só, às vezes a gente tem que se humilhar, tem que se expor para que o milagre aconteça. E aí ele vai, imagina a cena, quem estava com ele olhando, porque às vezes não conhecia a realidade dele, porque já via ele todo, né, montado com a sua armadura lá, com a sua roupa. E aí ele vai tirando e vai mostrando e vai expondo a vergonha dele. Mas aí ele obedece e ele recebe o milagre. E aí muitas vezes, assim como a Marcele fez, a gente vai ter que se expor. Vai ter que ir lá e colocar a cara. Vai ter que deixar a vergonha de lado e mostrar que a gente é fraco, que é dependente, que nem sempre eu tenho dinheiro, que nem sempre depende de mim. Ela mostrou o quê? Que ela estava na dependência de Deus. E foi lá e se expôs. E aí, às vezes, ou muitas vezes, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que deixar o nosso orgulho de lado, se humilhar, se expor para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Na página seguinte, ainda do tópico 1, lá no final diz assim: em sua necessidade, a mulher cananeia buscou uma solução para o seu problema, que era a libertação da sua filha, e não teve medo de romper barreiras. Ela não se importou com a sua condição, mas ela teve fé que Jesus era capaz de fazer o milagre que ela necessitava. A gente, às vezes, tem que fazer o que a gente nunca fez, para viver o que a gente nunca viveu. E aqui falou que ela não teve medo. E quantas vezes o medo nos paralisa? E quantas vezes não fazemos por medo? Mas tem hora que não tem para onde correr. Imagina estar em casa de noite, vê lá um vulto na tua casa. Vai ligar para o pastor? Não. De madrugada, começa a orar. Abre a Bíblia, Salmo 23, começa a falar, profetizar, como a Marcele falou, a gente tem que declarar. A gente tem autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. A gente tem autoridade para isso. Então, a gente não pode deixar que o medo nos paralise. O medo, até um certo ponto, é necessário, mas ele não pode nos paralisar. A gente tem que avançar, mesmo com medo. Porque tem situações que é você e você. Chama o Senhor aqui para gravar aqui, diz, chame por mim e eu responderei. Chama o Senhor. Vai ser só você e Ele. Vai ser só você e Deus. Não vai ter mais ninguém do seu lado, contigo, para pedir oração. Vai ser naquela hora. Tem hora que não dá. Tem hora que não dá. E aí a gente tem que se posicionar. E aí o medo fica de lado. Aqui no tópico 2 diz assim, ó, que ela era uma mulher determinada. E aí aqui, a parte do versículo aqui, ó, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas aí é a filha dela. Está endemoniada, mas é minha filha. Está no vício, mas é minha filha. Está afastada, mas é minha filha. Ainda não aceitou Jesus, mas é o meu marido. E aí a gente tem que profetizar. Às vezes a gente ora por coisas que a gente... Estou orando para o meu marido vir para a igreja. Só orando, mas não estou profetizando. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher que o marido dela, ela era... Acho que era missionária. E aí ele era um alcoólatra. E aí ela comprou a Bíblia dele. Ela falou, Senhor, essa aqui é a Bíblia dele. Quando ele se converter, está aqui. Vai ser essa espada aqui que ele vai usar. E a gente não declara, como a Marcele falou.
A gente tem que se posicionar para que coisas aconteçam. Porque o mundo espiritual está aí, guerreando para não acontecer. Para não acontecer. Mas aí, cabe a nós, né, nos posicionarmos. E aí, a filha dela estava endemoniada. Era um estado. Ela não era endemoniada. Ela estava endemoniada. E lá no final diz assim, ó. Ela pediu que Jesus tornasse possível para ela o que estava disponível para Israel. Sua petição demonstrou a sua determinação e coragem em buscar a libertação da sua filha das forças que a aprisionavam. E aí, eu fico pensando, imagina, você vê uma cena dessa, sua filha endemoniada dentro de casa. Aqui diz terrivelmente endemoniada, horrivelmente endemoniada. Imagina aqueles gritos horríveis, aqueles uivos, sabe? Se jogando, se batendo, se lançando no fogo e quebrando tudo e colocando a vida dela em risco, a vida das pessoas que moravam com ela em risco. Imagine um demônio na sua casa se manifestando toda hora. Ela não estava endemoniada, estava horrivelmente endemoniada. Imagine a cena. Que transtorno. Uma casa sem paz. Não era um lar. Não era um lar de paz. Era uma casa com tormento, com dor, com sofrimento. Imagina essa mãe. Aqui não diz o tempo que ela sofreu. Mas como assim? Não tem paz. Se jogando às vezes no fogo, querendo se matar. Ataques, espumando. Demônio tomando conta, fazendo o que quisesse. Porque ele vem para quê? Ele quer o quê? Descaracterizar a pessoa. Quando a pessoa está endemoniada, está descaracterizada. Mas mesmo assim, ela ainda via ali a filha dela. Está endemoniada, mas é a minha filha. E aí, eu gosto muito, né, dessa história. Por isso que eu pedi essa lição, porque de alguma forma eu me identifico, né, com essa história, porque assim como ela, eu também pedi ao Senhor, mesmo ainda não me sentindo filha. Antes do meu batismo, antes da minha conversão. E aí eu comecei a orar, eu comecei a pedir pela minha filha. E aí, mesmo ainda não me sentindo digna, nem filha, eu comecei a orar ao Senhor. E aí, outra lição que eu aprendo com ela é que tem causas que são únicas e exclusivamente nossas. Só nossas. Por mais que a gente tenha ajuda, haverá causas que nós teremos que guerrear sozinhos. E aí, eu guerreei pela minha filha. Ela não estava nesse estágio de endemoniada, mas pura ela não estava. Pura, ela não estava. Sabe, parece que entrou uma coisa nela. Foi 1 ano e meio de provação na minha vida. 1 ano e meio, orando e jejuando, e eu ainda nem era batizada. Ainda nem conhecia. Mas aí eu comecei a orar, comecei a pedir, comecei a clamar. Como ela, sem sentir merecedora, eu comecei a clamar. E o Senhor, por misericórdia, ouviu. O quarto da menina era todo riscado, a menina se cortava, né? Gente, era um terror. Era um terror. E aí, mesmo assim, a menina toda atormentada da vida dela, eu estudava na época, tinha que trabalhar, ainda deixava o menino pequeno com ela. É só o Senhor para guardar, para ter misericórdia. É só Ele. E aí, ninguém da minha família era da igreja. A gente não era da igreja. Tinha várias brechas na minha casa. Bebida, tudo. Tinha de tudo. Só que aí chega uma hora que aí mexeu com o teu filho. E aí você tem que se levantar. Tem que se posicionar. E tem que buscar. E aí é uma guerra que é só sua. Porque assim, a minha família não é cristã. A minha parentela não é cristã.
Quem é que vai orar por ela? Quem é que vai buscar pela salvação da minha casa? Tem que se levantar. Chega uma hora que a gente tem que tomar uma atitude na vida. Chega uma hora que a gente tem que levantar e se fortalecer. E aí, eu que tive que clamar, porque era minha responsabilidade e a gente não pode terceirizar o que é o nosso dever. E aí, ela lutou, né, pela libertação da filha dela. E você, né, hoje, por quem ou por que você luta? Quer falar? Pode falar. O que eu acho interessante, falando disso aí, dessa parte que você está dizendo, de por que e quem a gente quer lutar, é que se a gente parar para pensar, a mulher de Cananéia, ela não era do povo, né? Não era. E Jesus lá no versículo, né, fala, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos? E aquela mulher vai lá e fala, não é correto pegar os pães dos filhos de cachorrinho? A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela sabia a quem ela estava recorrendo. Não era do seu povo, né? Vamos dizer assim, ela não tinha o direito, né? Ela não tinha o direito de comer o pão do filho, né? Vamos dizer assim. Mas ela sabia a causa dela. Ela sabia o quanto ela precisava. Ela sabia o que ela estava lutando. Às vezes a gente não sabe nem o que está lutando. A gravidade do problema, as consequências que esse problema vai trazer. Às vezes, por desespero, uma coisa, a gente desiste das coisas, né? Está na mão de Deus. E desiste de orar, desiste de qualquer coisa. Mas o fato que me alegrou e que ler isso aqui e ver é que, por fato de ela não ser do mesmo povo, a fama de Jesus percorria. Porque ela sabia ali que ela precisava, quem ela deveria recorrer, né? E o fato de a fé dela, né, ser tão incrível, de tanta coragem porque ela tentar chegar a acesso a ele, porque os judeus não gostavam, né? Chegar até procurar, tanto que os discípulos mandam embora, porque ela, vamos dizer assim, querer se excluir. Isso também nos limita a gente, aprender a gente sobre preconceito, né? Que Jesus é para todos, né? E me estranha ver a pessoa que, muitas das vezes, quem está lá fora, vamos dizer assim, do mundo, reconhece muito mais o poder de Deus do que a gente que está na fé. Muitas vezes o do mundo, ele tem tanta certeza, eles podem não querer, vamos dizer assim, se abdicar e ter renúncia da sua vida, de querer viver uma vida com Jesus. Mas ele sabe tanto que Jesus é aquele cara que ele sabe que tem que correr atrás muito mais da gente que está na fé. Às vezes, quando passa por uma situaçãozinha, a nossa fé logo estremece. Rapidinho a gente dá uma estremecida, né? E a fé é tão maravilhosa que ela fala assim, é verdade, pois o cachorrinho come as migalhas que caem da mesa. Ou seja, eu sei que o pouco que você fizer, a minha vida transforma. Eu sei que o pouco que você fizer, a minha solução é resolvida. Eu sei que o pouquinho, as migalhas. E assim, quando você falou de se humilhar, tem aquele versículo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ou seja, a gente tem que se humilhar. Tem que orar. Ou seja, temos que buscar, temos que clamar, temos que orar. Se converter dos meus caminhos, ou seja, largar seu pecado, largar tudo. Eu vos aliviarei. Ou seja, eu vou fazer o milagre da sua vida, mas é necessário humilhar, é necessário buscar, é necessário corrigir seus caminhos. Eu vou te dar esse milagre, eu vou realizar isso, mas precisa fazer tudo isso. E o que eu estava falando, que mais me achou maravilhoso é ela, por ser de um povo diferente, ela acreditar que aquele ali poderia fazer, que muitas das vezes a gente que está na fé, a gente esquece, a nossa fé esmorece, e ela é uma mulher de fé, e ela querer o pouco. É igual aquela mulher fala, se eu tocar na orla das tuas vestes, eu serei curada. Tem um louvor que a gente tem até muito cantado aqui na igreja, que é novo, que é Teu Toque. Cara, eu preciso do Teu toque, Jesus.
A gente precisa saber que um toque de Jesus, ou a gente tocar em Jesus, acontece milagre. A gente está tão acostumado com a presença de Jesus que a gente acha que a gente banaliza. A gente não sabe o tão poderoso ele é. Porque uma mulher que não é do povo de Jesus, não é do povo de Israel, ela sabia quem era. Pela fama de que chega, que está se repercutindo. Ela sabia que Jesus poderia fazer o milagre da filha dela. E se a gente refletir, a gente tem acesso a Jesus, porque o véu foi rasgado, graças a Deus. Nós temos acesso ao Pai. E a gente menospreza, a gente busca amigo, a gente busca, igual você falou do pastor. Eu, no caso, já se prepara. Eu sei que a mulher do pastor acorda muito cedo, né? Então, qualquer coisa, eu vou ligar para o pastor Adriano, para a Patrícia. Tô brincando. Mas... Não, ela também gosta. Ela também, ela dorme cedo para conversar, acorda cedo. 4 da manhã, ela está aqui, ó. 4 da manhã, ela está aqui, ó, acesa. 8 horas, 9 horas, ela está quase indo, mas 4 da manhã ela está aqui, ó, acesíssima. Então, a gente tem que aprender a ter acesso a Jesus. Jesus não tem preconceito, Deus não tem etnia, Jesus não tem nada, Jesus não tem preconceito. A gente tem mais preconceito com nossos pecados, porque o diabo, né, nos lembra, e o pecado nos envergonha, mas Jesus não tem preconceito. Ele não sabe, não quer saber quem é o povo e tal. Ele quer ter acesso a você, quer relacionamento, como a gente tem aprendido, né, aqui da mesa. Quer ter relacionamento. Então, acho que a gente precisa refletir isso. Refletir, igual você falou, que nós temos que saber as nossas causas, lutar pelas nossas causas, reconhecer, se humilhar. Jesus, é isso aqui. Me ajuda. E ter fé, que Ele vai fazer. Porque entregar, a gente bota assim, está na mão de Deus. Não sei se a gente está crendo que Jesus vai fazer ou porque a gente não quer lutar. A gente está cansado de lutar. Né? É isso. E aí você falou do diabo, né? Ele chama a gente pelo nosso pecado, né? O Senhor chama a gente pelo nome, mas Ele chama pelo nosso pecado. E aí, como você falou da fama de Jesus percorria, ela conhecia a fama, tanto que ela chama o quê? Jesus, filho de Davi, que era uma expressão do povo, né? Do povo de Israel, do povo judeu. E aí ela vem e chama Jesus, filho de Davi. E aí, só que o Senhor conhecia ela. Sabia que não era. Ele sabia, porque Ele conhece. E aí, muitas vezes, a gente está com expressões de crente, vestimenta de crente, fala de crente, atitudes de crente, mas não somos. E aí, o Senhor conhece. Ele nos conhece. E aí, Ele sabe. A gente, às vezes, mostra uma coisa, como ela mostrou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estou ali falando como o povo dele fala. Mas não era do povo. Não era. E às vezes a gente passa uma impressão que somos do povo, mas Ele conhece cada um de nós. Amém. Bom dia, paz a todos. Em toda essa dissertação aí que você falou, a Raquel também falou, essa menina, ela tinha mãe para correr atrás dela, né? Não sabemos o quadro que ela se encontrava, diz que é horrivelmente demoniada, e talvez ela não tivesse conhecido, né, desse Jesus, mas ela conheceu, a mãe conheceu. Mas tem umas passagens na Bíblia, você até citou, de Naamã, né? Naamã praticamente desconhecia, né, esse Deus. Deus colocou uma menina lá na casa dele, refugiada lá, né, exilada lá, para poder despertar que Naamã teria a chance de ser curado. Mesmo assim, com todo esse processo, que ele vai pedir ao rei autorização, ele chega lá e vê a incredulidade no coração dele. Mas Deus também colocou um servo dele ali, fiel, para falar assim, se ele tivesse pedido coisa mais difícil, você não faria? Né? Que ele quer comparar que na terra dele teria rios melhores. Muitas vezes nós estamos sendo assim, né? A gente tem ali a oportunidade, ou porta de emprego aberta, ou alguma coisa, igual tu citou aí do carro recentemente, né? Do nosso carro, é um carro e a gente às vezes quer o melhor, é um emprego, a gente, é uma porta de emprego que abre, a gente fala assim, poxa, mas não é aquela que eu estava querendo, mas a gente tem que entender que é a vontade do Senhor. Mas qual tem sido o nosso papel como igreja, às vezes, né? Será que a gente tem olhado para essas pessoas? Falei aqui na reunião dos diáconos, aqui, a diácona Isabel tem feito aqui um trabalho excelente sobre isso, né? A gente ser chamado a isso, a visitar, a levar o amor de Deus para outras pessoas, como a Marcele tem feito com a mãe dela, a Sueli, a Lília. Mas como nós temos sido? Aquele paralítico de Cafarnaum,
ele estava chegando lá para levar a cura, que em Lucas 17 vai dizer assim, ó, Lucas 5. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar sobre Jesus. Porém, os religiosos da época, os mestres da lei e os fariseus, eles impediam a entrada daquele paralítico. Mas ele teve pessoas ali fiéis que, né, abriram um buraco no telhado para levar ali o paralítico até Jesus. Esse é o nosso papel. É levar a cura, levar a salvação do Espírito Santo, mas levar pessoas a Cristo. E muitas das vezes, se a gente não vigiar, nós estamos sendo barreira. Como nós estamos sendo barreira? Quando a gente vem, entra na igreja, se alimenta, sai. Volta no domingo, pega a palavra, se alimenta, sai. Me despertou aqui porque é a mensagem de hoje do pastor Eliseu. Ele até repostei aqui, né? O doulos, perdão, aqui só para terminar aqui. O doulos que se tornou filho, né? Levar a libertação aos cativos. Como tem sido o nosso papel em realmente trazer um visitante para a igreja? E isso eu falo de mim mesmo, irmãos, que dificilmente consigo trazer alguém à igreja. Como tem sido? Será que a gente está sendo incomodado em trazer pessoas à igreja? Será que a gente está se incomodando? Ou a nossa maior preocupação é o seguinte: amanhã eu tenho EBD, não posso faltar o culto da manhã ou da noite, terça eu tenho culto, quarta eu tenho culto, eu continuo me alimentando. Mas o que eu estou levando para os outros? O que eu estou sendo como essa mulher Ciro-Fenícia? De levar salvação a pessoas. Será que só quando acontecer dentro da minha casa, né, com meu filho, com minha esposa, com um parente, que aí eu trago eles para a igreja, eu levo? Mas será que a gente está conseguindo trazer pessoas que estão ao nosso lado refém? No nosso trabalho a gente tem pessoas doentes. Na nossa vizinhança a gente tem pessoas doentes. No nosso meio, na igreja, nós temos pessoas doentes. Será que nós estamos conseguindo nos lembrar dessas pessoas também? Para a gente não ser barreira. A gente precisa ser, né, esse que leva as pessoas a Cristo. Esse que leva a cura. Esse que leva a salvação, a esperança de um renovo. Amém. Quer falar? Aqui no tópico 3 vai dizer assim, né? Está até um pouco na parte que a Raquel falou. A fé nos faz persistir em meio às maiores lutas. As maiores lutas. Mas, porém, muitas vezes, nós não persistimos em lutas pequenas. A gente mitiga as lutas pequenas. Só que aí, de tanto a gente mitigar porque são pequenas, elas crescem. E quando a gente se dá conta, já virou uma proporção que a gente vai gastar muita energia, muito tempo, para poder retornar e vencer essa luta. Então, assim, as maiores, a gente luta, a gente guerreia. Mas as pequenas, a gente acaba deixando de lado. Só que aí, elas crescem. Porque ele está ali, o diabo está ali, para que aquilo cresça e frutifique para o mal. E aí depois a gente gasta muita energia para cuidar do que a gente cuidaria em pouco tempo. Se a gente prestasse mais atenção nas coisas pequenas. Aí diz assim na revista: muitas vezes insistimos tanto que cansamos. Mas se é a direção de Deus para a nossa vida, precisamos saber se é hora de continuarmos lutando ou aguardando no Senhor. E aí, como que a gente sabe? Como que a gente ouve a voz de Deus? Só através da intimidade com Ele. Só através do Espírito Santo para vir e dar discernimento na nossa vida. Na passagem de Neemias, eu acho que é no capítulo 6, que aí já tem, né? Já tem lá Sanbalate e Tobias toda hora tentando fazer com que ele desista da obra. Mas no capítulo 6, ele vai até, acho que é Semaías, ele vai até ele. E aí Semaías fala: venha, se esconda comigo dentro do templo, porque querem te matar. Eu vou te ajudar, eu vou te esconder. Como assim entrar dentro do templo para se esconder? E aí ele fala: então eu percebi que o que ele falava não era de Deus. Eu percebi. E aí, para a gente ter essa percepção, para ter esse discernimento que só o Espírito Santo nos dá, é muita intimidade, é muita oração, é muita busca, é muita adoração, é muita santificação. Porque senão a gente não fica sensível à voz e a gente não consegue ouvir. E aí, a gente cai em qualquer laço. E aí, continua assim na revista.
Naquela hora, ela não lembrou que era gentia, não pensou que o Senhor não iria atendê-la por ser mulher. Ela só pensou em seu desespero, em ver a sua filha livre. E o amor que sentia falou mais alto. E aí, o que é que nos leva até Jesus? Quais são os motivos que nos colocam de joelho na presença dele? Porque nós somos movidos por motivos. Igual o diácono Mauro fala, né? Temos motivos de oração. A gente é movido por motivos. Quando a coisa aperta, a gente ora. Quando vem um problema, a gente ora. A gente é movido pelos motivos, as circunstâncias que aparecem na nossa vida. E aí, continuando ainda no 3, lá na página 59, diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. O Senhor ouviu o clamor da mulher, mas a Bíblia diz que ele não respondeu a ela palavra alguma de imediato. Contudo, a mulher cananeia se manteve firme diante do propósito que buscava, a cura da filha. Com certeza, já não aguentava mais conviver com tanto sofrimento. Ver a filha possuída por demônios a fazia sofrer muito, talvez até mais que a própria filha. Mas diante do clamor, Jesus se calou. E a revista coloca uma pergunta, né? E como vencer o silêncio de Deus? Quando Deus se cala, é só confiar. É só se manter firme na fé. Porque quando mexe com nossos filhos, né? Dói muito mais na gente do que neles. E aí, eu aprendo mais uma coisa com ela. Que a gente devemos aprender que às vezes Deus fica em silêncio. Mas o silêncio faz parte do processo. Assim como esta mulher, o silêncio momentâneo fez persistir e se colocar em extrema humildade para reconhecer que não era digna de receber o que era apenas para os filhos de Israel. E aí, a gente deve aprender a nos calarmos quando o Senhor se cala. Porque às vezes o Senhor cala, mas a gente fica falando. E fica falando com quem não deve falar. E aí, tem muitas pessoas que não estão na mesma direção que a gente. Tem muitas pessoas que não têm a mesma visão que nós temos. Tem muitas pessoas que estão no mesmo mar que nós estamos, mas não estão no mesmo barco. Não estão. E aí, se o Senhor se calou, a gente também se cala. Ou, se a gente for falar, é com a pessoa certa. Porque tem gente que não vai ajudar. Só vai trazer mais confusão para a nossa mente. Falando sobre isso, de que Jesus se calou, eu só queria acrescentar uma coisa que eu fiquei maravilhada, que estava falando com o Marquinhos, meu Deus, olha isso! Que aqui diz, né, que como vencer o silêncio de Jesus. E respondendo a pergunta do que Jesus falou no meu coração agora, e eu busquei aqui tão rápido, que na minha concepção, o que ela fez, é que ela se humilhou. Salmo 51 diz, 17, sacrifício agradado a Deus é um espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. Ou seja, Deus não despreza um coração contrito. Isso de qualquer pessoa. Um espírito, Marco estava falando isso agora, cara, às vezes gente que já acha que o sacrifício da gente é fazer muita coisa, é vir domingo de manhã com sono, pode colar a Bíblia dominical. Mas o sacrifício não é nada. Deus só quer um coração contrito. Aqui, você falou muito bem isso. Quando Jesus se cala, a gente se cala. Mas o coração dela clamava. Ela sabia. Tanto que ela grita desesperadamente. Ou seja, ela estava com o coração humilde. Ela estava humilhada. E Jesus, tanto que depois ele responde ela. E ele faz o milagre, porque ele não despreza o coração. Ele não despreza de jeito nenhum. Ou seja, a gente precisa ter um coração contrito. Deus não despreza um coração contrito. Não resiste. Aqui está dizendo assim, não despreza. Cara, isso é maravilhado. E eu fico assim, a gente acha que a gente tem que fazer tanta coisa. Né?
tanta coisa maior que a gente acha que, meu Deus, tem que fazer isso, aquilo, outro, não sei o que. Deus só quer um coração contrito. Coisa que às vezes ele nem pediu. E assim, é uma coisa tão pouca. Jesus se calou. Mas o coração dela fez com que ele, tipo assim, vamos dizer assim, recalculasse a rota. Né? E ele vai e faz o milagre. Né? E ela é abusada. Ela fala, não, mas se os cachorrinhos comem a migalha, eu me vi nela, porque eu sou dessas. Entendeu? Aqui no tópico 4 diz assim: é preciso saber ouvir e não desistir. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí lá no finalzinho, no último parágrafo do tópico 4, diz assim: ela transformou a necessidade em adoração. A lição que tiramos é: em meio às maiores lutas, devemos primeiramente adorar ao Senhor, não importa o que estejamos passando. A resposta dele foi negativa, mas o comportamento dela foi positivo. A resposta que ele deu para ela não era o que ela esperava. Não era. Porque aqui diz assim na revista, ó, ela pensando, né? Ela pensando, agora o Senhor me dará a solução e curará a minha filha. Só que não. Ele dá uma resposta negativa para ela. Mas aí ela demonstra um comportamento positivo. Ela não murmurou. Ela vai e adora Jesus. É uma lição para mim. E aí eu aprendo que a gente tem que ficar de pé mesmo quando chega o não de Deus. E aí talvez o não é pior do que o silêncio, porque enquanto não há não, ainda há uma esperança. Mas quando o Senhor se cala, é mais difícil. E aí o que a gente tem que ter enraizado dentro de nós é saber que todas as coisas cooperam para o bem e que a vontade dele prevalece sempre, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu já recebi alguns nãos que no primeiro momento, sinceramente, eu não entendi. Mas aí depois faz todo sentido, porque ele sabe de todas as coisas, ele sempre sabe. E aí, às vezes, como acho que foi a Marcele que falou, nós não estamos prontos para sermos abençoados. Primeiro, precisamos ser moldados e fortalecidos para que não venhamos a nos perder depois que Deus nos abençoar. Isso é muito forte. A gente não pode se perder com a bênção do Senhor. E aí ela vai e adora. A nossa adoração, o nosso clamor incomoda o inferno de uma maneira que nós não temos a real noção. Se a gente conseguisse ver como é o mundo espiritual, se a gente conseguisse ver, a gente não teria medo, a gente acreditaria, a gente não desistiria. Mas porque não vemos, às vezes não acreditamos. Porque não vivemos ainda experiências com ele, não acreditamos. Tem até um livro que a Marcela emprestou uma vez, Este Mundo Tenebroso, e fala muito do mundo espiritual. E esse livro é maravilhoso. Aqui, no tópico 5, diz assim: Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher cananeia, com sabedoria, sem perder a humildade e reconhecendo que não era digna de atenção do mestre, consentiu que o Senhor estava certo, mas que estava disposta a receber, nem que fossem as migalhas para abençoar a sua família. Ela sabia que mesmo as migalhas seriam suficientes para ver o milagre acontecer na vida da filha. O pouco com Deus é muito. E, naquele momento, era tudo. As migalhas era tudo que ela precisava. E aí aqui, na conclusão, diz assim o versículo:
Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Ela saiu daquela conversa com Jesus e foi diretamente para casa com a certeza de que o milagre havia acontecido. Não duvidou. E aí, em contraponto, olha o que está escrito em João 20, 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. De modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. E aí, na hora, ela não viu a filha dela curada, mas ela saiu dali com a certeza de que ela chegaria em casa e a menina estaria curada. Ela não saiu dali e foi recorrer a outros deuses. Ela tinha certeza, a convicção de que o Senhor tinha feito o que ela havia ali buscado. E aí diz assim na revista: como deve ter sido de ansiedade o trajeto do local onde ela desenvolveu o diálogo com Jesus até a sua casa para encontrar a sua filha sã. A história da mulher cananeia nos mostra que precisamos clamar pelos nossos e pela nossa família. Saber entender o silêncio de Deus, nos humilhar diante da potente mão do Senhor, porque Ele fará brotar o milagre que esperamos. Voltaremos para a nossa casa. Aqui ela botou assim: encontraremos. Eu mudaria, colocaria. E no momento que Deus determinar, encontraremos o nosso milagre, porque Deus é fiel e não nos desampara jamais. E aí, esses aí são os aprendizados que eu aprendo, né? Que, em primeiro lugar, a gente deve lutar contra a oposição maligna. Devemos aprender que, às vezes, Deus fica em silêncio, que temos que ficar de pé, mesmo quando chega o não de Deus, e que tem causas que são únicas e exclusivamente nossas. Tem guerra que ninguém vai guerrear por mim nem por você. Guerrearemos sozinhos. Amém? Agradeço a oportunidade de estar aqui. E fica aí de lição para as nossas vidas essa lição dessa mulher. Louvado seja Deus, gente. Que aula maravilhosa. Que delícia. E olha, como é bom aprender com a professora que conseguiu dominar toda a revista e terminou na hora, antes da hora, com maior tranquilidade, com maior paz. Coisa linda, né? Todas as profissões devem ser valorizadas, e a do professor principalmente. Que coisa linda. E olha, eu quero agradecer a Deus pela vida da Patrícia. Foi uma aula verdadeiramente importante, não que as outras não tenham sido, mas que essa palavra entre verdadeiramente nos nossos corações, porque isso aqui é uma mudança de paradigma. É a gente aprender como viver verdadeiramente a nossa vida cristã. Eu tenho que te agradecer. E outra coisa que eu queria falar também, que quando Deus está em silêncio, Ele não está abrindo uma oportunidade para a gente reclamar, brigar,
fazer por conta própria. Ele está nos dando o privilégio de chegarmos mais próximos dele através da oração e através do jejum. Isso foi dito aqui maravilhosamente. Eu vou orar pela Patrícia, depois eu tenho um recadinho para dar. Não saiam daqui. Senhor Deus amado, todo-poderoso, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por essa aula tão linda, tão profunda, tão gostosa de estar presente, Pai. Nós sabemos o quanto ela incomodou o mundo espiritual maligno, mas nós estamos declarando aqui que não há nada, nem ninguém que seja superior ao nosso Deus. Bendito seja o seu nome, Pai, que toda a batalha que ela sofreu, talvez sem perceber ao preparar essa aula, Senhor Deus, seja recompensada por todas as bênçãos, Pai. O Senhor conhece, Senhor Deus, os desejos da nossa irmã, as dúvidas, as angústias, as preocupações. Senhor Deus, aqui declaramos, Senhor Deus, que as suas bênçãos sejam jorradas na vida da Patrícia, direto do seu trono de glória, Pai, para que ela possa se fortalecer mais e mais na sua palavra, entendendo que esse momento aqui é um momento de entrega, de louvor e adoração a Ti, na certeza de que o Senhor é. Obrigada, Pai. Obrigada. Então, gente, rapidamente, só para dar algumas informações que vocês já sabem, semana que vem, nossa última aula, aula dia 12, aula que a gente vai falar de Lídia. Na semana seguinte, ainda não teremos a revista nova. Nós teremos um momento, vai ser dia 10/11, coloquem aí na agenda de vocês, estejam presentes. É muito importante a presença de todos aqui, porque nós vamos fazer uma pequena revisão destas aulas, desta revista maravilhosa que falou, né, priorizou a mulher dentro de todas as histórias bíblicas. Óbvio que temos outras mais que não foram contempladas aqui, mas tão importantes quanto. Então, por favor, dia 10/11, aquele horário que só a Marcela consegue chegar com alegria, 8 horas da manhã, já que acorda às 4, estaremos aqui, revisão da revista, e teremos um momento de comunhão. Então, gente, venham participar. A aula vai ser mais curtinha, vai ser um breve relato a respeito das aulas, com a contribuição dos professores. E mais uma coisa, como a gente vai ter esse momento de comunhão, peço que quem puder, traga alguma contribuição para a gente fazer um lanchinho gostoso. A gente vai ter aqui o primeiro momento, depois a gente vai lá para cima, para a gente ficar mais à vontade ali, confraternizar, se quiser discutir mais sobre a revista. E é isso, tragam alguma contribuição, caso vocês possam. Mas o mais importante é a presença de todos vocês, tá bom? E eu vou orar de novo, né? Não dá para sair daqui sem falar nada. Senhor Deus amado, todo-poderoso, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento aqui, por esse dia. Eu te agradeço, Pai, porque nós quebramos a barreira do horário, quebramos a barreira da chuva, quebramos a barreira de qualquer inconveniente que pudesse estar acontecendo nas nossas casas, mas que mesmo assim nos fez estar aqui, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o culto que já vai começar, Pai. Abençoa os levitas. Senhor Deus, que eles estejam ungidos, Senhor Deus, por Ti, Pai. Que o seu sangue já derramado se faça presente aqui, Senhor Deus, nesse altar, aqui nesse púlpito, Senhor. E que, principalmente, que essa palavra que for trazida, ela seja transformadora para as nossas vidas. Te agradeço, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.